Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal e hoje é dia de Vascão, meu amigo. Depois de uma demora gigantesca, né? O torcedor não aguentava mais esperar tanto para poder assistir o jogo do Vasco hoje diante do São Paulo. Vamos falar tudo desse jogo, provável escalação do Vasco, onde você vai poder assistir, mudanças no time aí titular do Vasco. O Diniz está de volta aí e já vai mexer no time. Muita coisa para a gente falar no vídeo de hoje. Mas antes, deixa aquele likezão, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Muito obrigado aí a galera que está se inscrevendo no canal. Falta pouco para a gente chegar a 227 mil inscritos. Se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer cada dia. Falta menos de 700 inscritos. Dá essa moralzona, compartilha aí com sua galera também. Bom, pessoal, hoje é dia de Vasco. O Vasco vai enfrentar o São Paulo às 8h30 da noite em São Januário. E esse jogo só terá transmissão da Record TV, no R7.com, na Cazé TV, no YouTube e também no Premier Clubes. Esses serão os meios de transmissão para você aí, vascaíno, acompanhar o jogo do Vasco hoje. E se Deus quiser, uma boa vitória do Vascão, né, cara? Hoje o Vasco vai enfrentar um adversário direto na luta pelo G7 aí no Campeonato Brasileiro. Ontem o Botafogo empatou com o Mirassol, retomou a sexta colocação e a situação do Vasco continua a mesma, né? O Vasco está ainda a 5 pontos do primeiro time dentro do G7, que hoje é o Fluminense, que tem 47 pontos. O Vasco precisa conseguir vencer de qualquer maneira aí esse jogo hoje diante do São Paulo, o que fará com que o Vasco, além de, claro, encostar no Fluminense, vai ter uma motivação a mais por ter vencido mais um confronto direto, porque a gente já venceu o Fluminense, Red Bull Bragantino e agora o São Paulo, e quem sabe, para fechar com chave de ouro, o Botafogo no meio dessa semana. Com certeza a gente torce muito para que o Vasco consiga esses 3 pontos, é de suma importância vencer o jogo hoje, e o Diniz está de volta aí à beira do gramado, cumpriu suspensão na partida diante do Red Bull Bragantino. O treinador vai comandar o Vasco normalmente ali para motivar a rapaziada, porque hoje é um jogo mais complicado, muito mais complicado que foi contra o Red Bull, apesar do São Paulo ter muitos desfalques e viver uma fase nada boa, mas mesmo assim todo cuidado é pouco, né? A gente não pode subestimar times grandes, né? Porque a camisa às vezes faz a diferença em alguns jogos. E com certeza, na minha opinião, o Vasco, com tudo isso aí, mesmo se o São Paulo tiver 100%, o Vasco ainda, na minha opinião, continuaria sendo favorito diante desse adversário do jogo hoje. Além da volta importantíssima do Diniz aí à beira do gramado, vamos ter também a volta do garoto Ryan, que estava lesionado. O jogador está 100%, se recuperou da lesão, ele ficou fora do jogo diante do Red Bull Bragantino. O Pirata, que foi titular, jogou demais, né, cara? Fez 2 gols, foi um dos precursores da vitória do Vasco diante do Red Bull. Infelizmente vai voltar para o banco de reservas porque não tem espaço para ele no time titular, né, cara? Hoje, quando você para analisar o ataque vascaíno, é impossível você tirar o Ryan, Nuno Moreira e Andrés Gomes do time, cara. Eles se complementam de uma maneira absurda. Nuno Moreira é um jogador que se doa demais. Ele joga como meia, como volante, como segundo atacante, como ponta esquerda, como auxiliar de lateral esquerdo. Acho que só não faz a zaga, né? Porque até agora eu não vi o Diniz colocando ele de zagueiro. Mas com certeza, velho, tá jogando demais, é um jogador extremamente polivalente, se adapta muito bem ao que o Diniz pede, e na minha opinião hoje é impossível tirar o Nuno Moreira do time titular do Vasco. Aí eu não tenho nem o que falar, né, cara, um dos principais jogadores do time, se não o principal jogador do time, e o Andrés Gomes ganhou essa titularidade do próprio Verratti, tá jogando bem, tá sendo um motorzinho no ataque vascaíno. Quando, por exemplo, o Nuno Moreira cansa, a gente tem o Andrés Gomes voando, jogando pela direita, né, o que a gente viu no jogo contra o Red Bull foi um absurdo, cara. O jogo se encaminhando para o final, o cara dá um arranque daquele ali, cara. Não é qualquer jogador que consegue fazer uma jogada daquela, que tem um pulmão como ele tem, não é? E com certeza tá pedindo passagem sim no time titular e tá aí mantido mais uma vez. Vai ser confirmado juntamente com o Ryan e o Nuno Moreira no ataque vascaíno para o jogo de hoje. E além dessas situações, ainda temos uma dúvida no meio-campo: se vai jogar Tietê ou se vai jogar Hugo Moura. O Hugo Moura ficou no banco de reservas no último jogo contra o Red Bull Bragantino e existe uma expectativa que ele volte no jogo de hoje devido aí o São Paulo ser um adversário um pouco mais qualificado, né? Mas eu acho que o Tietê deverá ser mantido juntamente com o Barros no meio campo ali na marcação e o Coutinho na criação no meio. Provável Vasco, segundo várias informações, é Léo Jardim, PH, a zaga com Cuesta e também Robert Renan, a lateral esquerda com Lucas Piton, o meio campo ali como a gente falou, com o Barros, com o Tietê ou o Hugo Moura, na criação, Coutinho, ataque, Nuno Moreira, Ryan e também o garoto Andrés Gomes. Esse é o provável Vasco que vai encarar logo mais às 8h30 da noite o São Paulo em São Januário. Para esse jogo também vamos ter uma visita ilustre.
o Carlo Ancelotti estará presente em São Januário para assistir a partida entre Vasco e São Paulo e, claro, também analisar os jogadores do Vasco que estão no radar. Não acredito que tenha nenhum jogador do São Paulo no radar do Ancelotti, mas do Vasco a gente tem expectativa de 4 pelo menos, né? Que é o Léo Jardim, que é o PH, Coutinho e Ryan. Todos esses 4 jogadores vivem a expectativa de serem convocados aí amanhã, quando sair a lista final da convocação da seleção brasileira para os amistosos diante de Senegal e também Tunísia. Vamos torcer para que muitos jogadores do Vasco sejam convocados, todos eles sejam convocados, né? Já falei várias vezes no canal que eu acredito que só o Ryan e o PH deverão estar presentes nessa lista. Eu acho, essa é a minha opinião, né? Eu acho que o Ancelotti ainda não vai dar oportunidade para o Coutinho, que é um erro, na minha opinião. Um jogador que não existe na seleção brasileira, esse meia de criação, esse meia clássico. E o Léo Jardim é um goleiro que ainda não foi testado por ele, só que ele tem outras opções. Dá preferência, por exemplo, para o goleiro Bento e também para o Hugo Souza, que na minha opinião são 2 goleiros muito, mas muito inferiores ao Léo Jardim, na minha opinião. Claro, também o garoto Ryan merece ser testado, porque é um jogador extremamente qualificado, vem jogando demais aí no Campeonato Brasileiro. E certamente o Carlo Ancelotti vai a São Januário para analisar principalmente o garoto, né? O PH ele já viu, já jogou bem, fez gol, é um jogador que, na minha opinião, tem condições de, até mesmo de estar entre os 2 laterais direitos da seleção brasileira na Copa do Mundo, mas ainda não está garantido, né? Mas eu acho que o PH ele vai querer ver menos, porque já conhece o jogador, já conviveu com o jogador lá naquela última convocação, e ele vai analisar principalmente o garoto Ryan, ver como que o garoto está se portando aí realmente no Campeonato Brasileiro, vai ver mais de perto o jogador, né? O jogador que está jogando demais mesmo, está chamando a atenção de vários clubes lá no futebol europeu, e certamente o Carlo Ancelotti quer ver de perto o garoto Ryan. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se todos eles serão convocados. Comentem o que você acha desses jogadores todos do Vasco serem convocados para a seleção brasileira, ou se você acha que um ou outro vai ser convocado, quem para você acha que vai estar na lista amanhã. E também tivemos um detalhe muito importante envolvendo aí a entrada do Vasco na próxima rodada aí no G7. O Vasco só depende de si para conseguir alcançar essa posição na próxima rodada, até porque, como a gente falou, o Botafogo empatou ontem com o Mirassol. O Fluminense ainda vai jogar na rodada, essa mesma rodada que o Vasco, tem 47 pontos e pode chegar aí a 50 pontos caso vença o seu jogo hoje, que será diante do Ceará às 4 horas da tarde. E o Vasco terá o jogo contra o São Paulo. Se vence o São Paulo, já chegará a 45 pontos. E se vencer o Botafogo na próxima quarta-feira, o Vasco chegará aos mesmos 48 pontos do Botafogo, porém com uma vitória a mais do que o nosso rival, irá ultrapassar o Botafogo na tabela e assim assumindo a 7ª colocação no mínimo, dependendo, claro, dos resultados do Fluminense. Se o Fluminense perder, com certeza o Vasco já vai ultrapassar os 2. O Vasco está com a faca e o queijo na mão para conseguir aí ir para a pré-Libertadores via Campeonato Brasileiro. A gente até falou ontem dos próximos jogos do Vasco nesse mês, né? O Vasco vai ter depois desse jogo diante do Botafogo, que será na quarta-feira, no próximo final de semana, o Juventude, um jogo muito importante, um jogo aí que o Vasco é obrigado a vencer. Esse jogo não tem conversa alguma, não tem peso de camisa do adversário, o Vasco tem que afundar e rebaixar o Juventude, ganhar de qualquer maneira em São Januário. Depois desses jogos, vamos ter a pausa, a longa pausa para a data FIFA. 11 dias sem ter jogos do Vasco. Até falei no vídeo ontem que a gente torce bastante para que os jogadores do Vasco sejam convocados para a data FIFA ter alguma graça e a gente assistir alguns jogos da seleção, torcendo, lógico, pelos jogadores do Vasco. E depois dessa pausa para essa data FIFA, vamos ter 2 jogos complicadíssimos que serão contra Grêmio e Bahia fora de casa. E fechando o mês de novembro, o Vasco vai enfrentar o Internacional, último jogo aí do mês, enfrentando o Inter em São Januário, que para mim, junto com o Juventude, são os jogos mais acessíveis desse mês de novembro. Comente aí quantos pontos você acha que o Vasco faz, se você acredita que o Vasco terá condições de entrar já na rodada contra o Botafogo, lá no G7, e está já na lista para a pré-Libertadores. E além do mais, o Vasco também tem que ficar de olho aí nos jogadores que estão pendurados e que não podem tomar de maneira nenhuma o 3º cartão amarelo, para não desfalcarem o Vasco um clássico diante do Botafogo, que são aí o atacante David, o atacante Nuno Moreira, jogador muito importante no time titular, Paulinho Paula, Paulo Henrique e Tietê. 3 jogadores titulares aí têm a possibilidade de tomar o 3º cartão amarelo e desfalcar o Vasco. A gente torce muito para que esses caras não façam faltas bruscas ou algum lance bizarro, algum lance infantil ali, para não ter que tomar o 3º amarelo e desfalcar o Vasco. Esse jogo decisivo para o Vasco, que será aí na quarta-feira, no dia 5, um jogo muito importante para o Vasco, onde só a vitória interessa também contra o Botafogo. Comenta aí qual o seu palpite, qual o seu placar para o jogo de logo mais diante do São Paulo. Na minha opinião, 2-0 Vascão.
Eu hoje acredito que vai sair gol do Ryan e também vai ter o primeiro gol do Andrés Gomes, cara. Eu acho que ele vai ser o cara do jogo, vai fazer um gol e dar uma assistência. O colombiano hoje vai desencantar com a camisa do Vascão. Se Deus quiser, hoje o Vasco vai conseguir uma vitória. Lembrando que vai ter pós-jogo assim que acabar esse jogo tão importante aí. Vamos trazer aqui, se Deus quiser, a vitória do Vasco. Hein? Comenta aí qual é o seu palpite, se você acredita na vitória hoje. E também comenta aí quem para você vai fazer os gols do Vascão hoje. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto e é nóis!